O tópico da aula de hoje vai ser a continuação de redes neurais e hoje nós vamos ver o aprendizado não supervisionado com alguns exemplos e vamos entrar em detalhes sobre a aplicação de um modelo específico de rede neural que é a rede de Korronen. Então, redes neurais elas podem ser usadas tanto como classificadores, usando-se o aprendizado supervisionado. Então nós vimos perceptrons e redes backpropagation. Perceptrons só en passant, uma introdução à rede backpropagation. Na rede backpropagation a gente deu uma olhada na fundamentação matemática com algum detalhe. Vimos exemplos e passamos um trabalho para vocês. Agora nós vamos ver um agrupador. E esse agrupador especial que nós vamos ver hoje é a rede de Korronen, que foi postulada por um finlandês chamado Teuvo Korhonen no final da década de 1980. Na verdade, o principal paper é de 1989, na Cognitive Sciences, mas antes disso ele já publicou rudimentos da ideia dele. Ele é um agrupador bem interessante porque ele permite, depois que a rede aprendeu sozinha, de forma indutiva, a agrupar conjuntos de dados de acordo com as suas características, você pode explorar o conteúdo dessa rede como um mapa desse espaço de dados e pode, inclusive, usar a rede como um classificador. Então, ela tem atributos interessantes nesse sentido. Ela consegue aprender conjuntos não linearmente separáveis, apesar dela usar a regra de aprendizado de Hebb, que é linear. Então, a gente já vai ver como que isso funciona. Então, no exemplo que Korronen dá, então nós vamos começar vendo isso, vamos começar vendo alguns exemplos e o efeito que isso tem sobre a rede. Depois eu vou colocar no quadro para vocês aqui uma explicação de como é que funciona a rede de Korronen e da onde que ela foi inspirada. Então, um exemplo bem clássico que o Teuvo Korhonen traz no paper de 1989, na Cognitive Science dele, é o seguinte: é um exemplo de aprendizado, onde você tem um conjunto de atributos. Primeiro, atributos sobre tamanho, é pequeno, é médio, é grande. Atributos sobre coisas que esses bichos têm. Então isso aqui é um conjunto de animais que vão de pomba até vaca, passando por zebra, falcão, águia, cachorro, lobo, gato, tigre, etc. Então, atributos que eles têm como 2 pernas, 4 pernas, cabelo, pelo, penas, cauda, etc. E, inclusive, comportamento, atitude, caça, corre, voa, nada, etc. O Teuvo Korhonen fez um experimento com a rede dele, e aí a gente tem que explicar qual é a ideia por trás da rede de Korhonen. Na rede de Korhonen, você tem a seguinte situação. Esse aqui. Até agora, na nossa rede neural, nós tínhamos uma ideia assim: uma camada de entrada com um monte de neurônios, uma camada intermediária qualquer com mais ou menos neurônios e uma camada de saída com outros neurônios, aonde a camada de saída que é para ser aprendido, a camada de entrada é o espaço vetorial que nós vamos aprender, a camada intermediária ela vai fazer uma função de mapeamento qualquer entre essa entrada e essa saída. E aqui a gente tinha um neurônio de entrada ligado a todos os neurônios da camada intermediária. Opa, perdão, estou fazendo errado aqui. Esse é ligado a tudo e os outros também. Não? Muito bem. Nesse modelo de rede neural, a posição de um determinado neurônio em relação aos seus vizinhos é completamente irrelevante. Não tem nenhum significado. Geometria
de rede não tem significado. Não? A topologia de rede só importa, não? No sentido de que eu me ocupo com as ligações desse neurônio com os outros e dos neurônios ligados por esse e suas ligações com o neurônio de saída. Isso é típico para praticamente todas as redes neurais. A gente dificilmente vai ter um desvio disso daqui. O teólogo Cohen veio com uma outra ideia. Então, assim, isso aqui tem um atributo especial, que é o fato de que isso daqui não é biologicamente plausível. Não? O que a gente sabe sobre a organização do córtex cerebral é de que nós temos áreas no cérebro, não? Na parte que organiza informações no cérebro, não? Conceitos parecidos estão em locais parecidos. No córtex motor, os dedos, por exemplo, são mapeados em regiões próximas, a mão está próxima dos dedos, o braço está próximo do antebraço, que está próximo da mão, tá? Esse pé está bem longe disso daqui e assim por diante. Então, uma das características do córtex cerebral de mamíferos superiores, pelo menos, é de que existe uma organização espacial da informação, aonde coisas que têm a ver entre si, seja na parte de armazenamento de conceitos, seja na parte de mapeamento de partes do corpo, etc. Coisas próximas, coisas parecidas estão fisicamente próximas. Usando essa ideia e tentando criar um modelo de rede neural que fosse biologicamente mais plausível, Cohen inventou uma coisa diferente. Ele disse, ok, nós temos um instrumento sensorial qualquer que produz uma entrada, uma camada qualquer de neurônios de entrada, e isso vai estar mapeado ao que ele chamou de mapa auto-organizante. Os típicos mapas auto-organizantes da rede de Cohen são redes neurais bidimensionais, onde os neurônios estão organizados em grids. No caso aqui, grids simples, cartesianos, xadrezinho. A gente sabe da organização do cérebro aqui. Existem modelos diferentes de organização. E aqui, novamente, nós temos a mesma coisa. O neurônio de entrada está ligado a todos os neurônios desta camada. Então, tudo aqui, etc. A diferença é que este neurônio aqui, ele sabe qual é a vizinhança dele. E quando nós vamos fazer um aprendizado de um conceito, tá? Nós vamos operar da seguinte forma. A gente vai usar a regra de Hebb. Vocês lembram lá? A regra de Hebb diz o seguinte, a gente vai gerar a ativação aqui, essa ativação aqui vai gerar ativação para cá, de acordo com uma função de ativação. Aí, a gente tem que agora ver quem é que vai aprender alguma coisa aqui. Nós não temos um padrão de saída esperado. Não? Na regra de Hebb, a gente via depois o erro entre uma saída esperada e a ativação produzida. Aqui nós vamos fazer uma coisa diferente. O Cohen se inspirou num modelo de rede neural que existia antes, que eu vou colocar para vocês aqui, que chama Competitive Learning, que a gente não tem na disciplina, mas é interessante a gente ver como um exemplo. Espero que seja este. Se não for esse. Exatamente. Tá?
Nas redes de aprendizado competitivo, o que acontecia é o seguinte: existe uma camada intermediária, conhecida como camada competitiva, aonde, dentro deste modelo ali, quando eu apresento um padrão na entrada, eu vou olhar qual é o neurônio que sofreu a maior ativação e é aquele que eu vou fazer aprender. O resto não aprende. Tá? Esse conceito se chama de Winner Takes All, WTA. Tá? É um nome costumeiramente dado a esse conceito. Tá? A ideia do Winner Takes All é que eu vou fazer só um neurônio aprender na camada intermediária, e esse neurônio é aquele que melhor respondeu ao meu impulso. A ideia biológica por trás disso é de que quando o neurônio sofre uma ativação, eles colocam alguma substância, um neurotransmissor. Na década de 1980 a gente não sabia tanta coisa ainda, no espaço entre neurônios, que inibe os outros. Aquele neurônio que tem a maior ativação tem o maior efeito inibidor sobre os outros, e dessa maneira é ele que vai aprender. Esse conceito no Competitive Learning ele era primitivo ainda, apesar de essas redes já aprenderem algumas coisas interessantes, elas não faziam um mapeamento. Cohen teve a seguinte ideia: ora, tá, o Competitive Learning também é um exemplo de rede que vai fazer um aprendizado indutivo exploratório sem professor. Tá? Cohen teve a ideia de que, ora, vamos fazer a coisa um pouco diferente. Eu vou fazer um determinado neurônio aprender, sim, e é o neurônio vencedor, mas esse neurônio ele vai afetar a vizinhança. Para isso, primeiro, a vizinhança tem que fazer sentido. Segundo, eu vou começar a fazer uma organização topológica de rede, aonde vizinhança seja uma coisa mais significativa do que uma tripa de neurônios, como era no Competitive Learning. Então, ele começou com a ideia de redes bidimensionais. A gente vai ver hoje um exemplo, inclusive, de uma rede tridimensional, e vai ver que isso é possível de ser feito. Então, a ideia aqui é o seguinte: esse neurônio foi quem melhor respondeu a esse impulso de entrada. Ele vai aprender de acordo com a regra de Hebb, com uma função de ativação bem simples, linear, nada de especial. Tá? Porém, ele vai influenciar a sua vizinhança, e a vizinhança vai aprender um pouquinho. Qual é esse pouquinho? Cohen postulou que a melhor forma da gente fazer a distribuição do aprendizado aqui é a gente usar a curva normal. Então, você simplesmente vai fazer o seguinte aqui: curva de Gauss. Isso aqui corresponde a 1. Eu aplico este padrão aqui. Eu verifico qual é o neurônio que respondeu de forma mais forte. Este. Então, dentro do espaço vetorial aqui, esse neurônio que está mais próximo desse vetor, ele vai aprender. Então, eu vou novamente definindo meu eta qualquer lá. Definindo um eta pequeno, eu vou fazer isso aqui aprender. Tá? Mas eu vou considerar agora a distância d do neurônio. Então, a distância daqui até aqui é 1. E a gente vai definir 1 aqui como uma variância. Então, se este neurônio teve uma vez eta aprendizado, estes neurônios que estão aqui, aqui, aqui e aqui, tiveram este valor aqui. Aí agora, o quanto é que é esse valor vai depender do tamanho do meu sigma aqui, né? Eu posso fazer uma curva mais aberta ou uma curva mais fechada. Tá? Então, eu vou multiplicar esse valor aqui, que vai ser uma coisa do tipo 0,75 vezes eta, que tipicamente é 0,2, tá?
Vou multiplicar isso por esse vetor e é isso que esses neurônios aqui vão aprender. Observem que os vetores de pesos deles são diferentes, o resto é igual. Tá? A mesma coisa para cá. Tá? Aqui agora a gente tem raiz de 2 de distância. Né? Então, raiz de 2 vai cair por aqui, né? Então, esses neurônios aqui que estão mais longe já vão aprender isso. Então, isso daqui deve dar o quê? 0,4 vezes o eta vezes a diferença entre os vetores ali. Não? E por aí vai. Para evitar, como isso aqui tende a infinito, para evitar alguma coisa, eu defino, sei lá, 2 sigma. Para mim é o meu limite aqui, eu não vou, ou 3 sigma, eu não vou, não delta. Então, eu não vou mais do que 3 sigma para cá, senão isso aqui não para de adaptar pesos nunca. O que é o efeito disso? O efeito disso é que a vizinhança aprende um pouco cada padrão. Significa que a probabilidade do próximo padrão parecido com esse ser aprendido por algum neurônio aqui na vizinhança vai ficar bem maior. Vai haver uma tendência ao agrupamento de dados parecidos. Bom, e aí o Korhonen definiu o seguinte: para no começo, esse aprendizado ser abrangente, eu vou trabalhar com um sigma bem grande e vou trabalhar com uma curva de Gauss bem achatada, de maneira que o neurônio aqui aprendendo vai afetar um bom pedaço da rede. À medida que a minha simulação vai avançando, e nesse caso eu tenho que apresentar os padrões de entrada várias vezes, quer dizer, eu tenho várias épocas, da mesma forma como em backpropagation, então, a gente vai estreitando isso aqui, nós vamos diminuindo o tamanho de sigma, até que no final eu paro com um sigma igual a 0,5, alguma coisa assim, de maneira que, quando a rede está mais ou menos organizada, padrões parecidos estão próximos, eu vou começar a fortalecer esses grupos e a fortalecer as diferenças entre os grupos. E aí terminou. Isso tem uma desvantagem que é a seguinte: isso aqui avança relativamente rápido, a partir de um certo tamanho de sigma, dificilmente grupos que estão separados, mas que deveriam se unir, vão se unir. Eles vão tender a ficar separados e a gente vai tender a fortalecer essa separação. Então, do mesmo jeito como o backpropagation, na rede de Korhonen, às vezes é necessário você treinar e várias vezes até achar um treinamento que ficou bom. Tá? Isso é um risco que a gente vai correr sempre quando a gente trabalha com redes neurais. Mas isso aqui é uma coisa bem interessante porque a rede de Korhonen em si, ela é extremamente simples. A gente usa a regra de aprendizado de Hebb, de perceptrons. Tá? A gente pode usar a rede sem uma camada de saída, nesse modelo aqui não tem. Tá? A gente vai ver depois que é possível você trabalhar com camadas de saída, mas aqui não tem. Então, essa relação é linear. O que nos dá o aspecto de não linearidade e que permite a uma rede dessas aprender conceitos não linearmente separáveis? O fato de que eu estou tratando o espaço através de uma função não linear. Eu não aprendo só aqui, então eu não estou usando uma função linear, como a gente tem nos modelos mais simples de aprendizado competitivo, onde eu digo winner takes all e o resto takes nada. Não? Mas sim, eu digo winner takes a lot, tá? E o resto takes um pouquinho. Não? Viu? Vocês nunca mais vão esquecer isso. Esse meu porto-inglês aqui agora. Com isso a gente consegue fazer um aprendizado suave em grupos e ao mesmo tempo a gente introduz uma não linearidade no processo que permite que coisas bastante complexas sejam aprendidas por esse modelo. Então, esse é o ponto de partida. Ele não está nas transparências porque pressupõe que vocês viram isso em inteligência artificial. Como eu tenho certeza que vocês não viram,
A gente deu essa introdução aqui agora. Tá? E agora nós vamos voltar então ao paper de Théophile Coron, da Cognitive Science de 1989, onde a gente vai ver a galinha e os outros bichos. Então, com este modelo de rede neural, um dos experimentos que eles relatam no artigo é este aqui. Então, eles apresentaram estes padrões, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 padrões. Cada padrão, se eu não me engano, com 13 atributos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, isso eu lembrava ainda, 13. Então, os padrões são as colunas dessa matriz aqui, apresentados repetidas vezes, para uma rede 10 por 10, quer dizer, 100 neurônios de camada de mapa semântico. É um outro nome que o Coron dá a isso aqui, mapa semântico, ou mapa auto-organizante. E aconteceu uma coisa interessante: dependendo como você dá os atributos, a rede organiza esses aqui agora. Isso é um mapeamento de qual neurônio, depois de terminado o aprendizado, qual neurônio que responde de forma mais forte a um determinado padrão. E você vê aqui os neurônios que respondem a determinados padrões, eles estão em grupos. E nós temos mais uma coisa interessante aqui. O ganso é uma ave, o falcão é uma ave, a coruja é uma ave, a pomba é uma ave, a galinha é uma ave, o pato é uma ave. Aqui estão aves que não são aves de rapina, não caçam. Aqui nós temos aves que caçam, a águia, a coruja, o falcão, que estão próximos de animais que caçam, lobo, cachorro. Não? Por sua vez, cavalo, zebra e vaca, que são animais que pastam, estão por aqui. Tá? Gatos grandes estão para cá, gato pequeno aqui, raposa que é parecido com cachorro aqui. Então, na verdade, a gente tem um agrupamento maior aí de conceitos. O Coron não fala no artigo dele quantas vezes ele rodou esse exemplo até ficar organizado desse jeito. Tá? O ganso também pasta. Tá? Né? Ele fez dois experimentos. Aqui está o mesmo mapa mostrando simplesmente qual é o neurônio vencedor quando a gente apresenta cada um dos atributos. Tá? Aqui a gente pegou, ele olhou apenas qual é o neurônio que... qual é o atributo que responde mais forte a cada neurônio. Tá? Aqui você usa a rede num sentido, você injeta um estímulo no neurônio na rede, no mapa, e ver qual é o padrão que aparece na entrada. Então, a rede de Coron é bidirecional. Você pode pegar um mapa e colocar um estímulo num determinado neurônio e você vê qual é a saída que é gerada. Ou você pode colocar um estímulo na entrada e ver qual é o neurônio que acende mais forte. As duas coisas são possíveis. Isso permite a gente ter aí um universo de possibilidades. Então, se eu ativar o neurônio e verificar o que acende mais forte aqui, qual o conceito, a gente tem, em princípio, esse mapeamento aí. Se eu fizer o contrário, apresentar o conceito e ver qual é o neurônio que acende mais forte, a gente tem este mapeamento daqui. Tá? Observem que a pomba que acendeu mais forte, interessantemente, é a pomba do canto. Tá? Tem alguns outros conceitos, mas eles correspondem um ao outro. Tá? Aí, em seguida, eles fizeram um outro experimento, que é a gente aprender conceitos linguísticos através de contexto. A ideia é que crianças aprendem o significado de palavras ou aprendem determinadas regras de sintaxe através do conceito, através do contexto em que elas ouvem isso sendo empregado. A gente sabe hoje em dia, não sabia em 1988, que uma grande parte das regras de sintaxe da nossa língua, elas estão programadas no cérebro. Em 88 se desconfiava, hoje se sabe. Tá?
mas existem ainda questões de sintaxe que a gente tende a aprender, principalmente as coisas irregulares. Em todo caso, ele pegou um conjunto de conceitos, tá? Mapeou esses conceitos com um código. Tá? Então, na verdade, assim, frequentemente, raramente, advérbios de frequência para ele era o código 13. Tá? Advérbios de velocidade era o código 12, advérbios de quantidade o código 11, verbos de ingestão código 10, verbos de afeição código 9, verbos de aquisição código 8, verbos de relação social código 7, verbos de comunicação, trabalha e fala, verbos de interação, código 6, verbos de movimento, código 5, comida, código 4, bebida, código 3, animal, código 2, pessoa, código 1. Com isso, ele construiu um conjunto de padrões com 16, e bem e mal, advérbio de modo, 14. Com isso, ele construiu um conjunto de padrões de 14 valores. Tá? Observe que não faz diferença qual dessas palavras ele está usando. Tá? Se eu botar bem ou botar mal, eu vou gerar um 1 na posição 14 do padrão. Tá? E com isso ele tem vários padrões de sentenças. Tá? Por exemplo, um padrão onde a posição 1, a posição 5 e a posição 12 do vetor tem valor 1 e o resto das posições do vetor é valor 0. E por aí vai, tá? Que representam frases aqui. Mary gosta de comer, Jim fala bem, Mary gosta de Jim e assim por diante. Tá? Onde a ideia foi verificar se só esses conceitos abstratos nas suas estruturas entre si são mapeáveis de alguma maneira. Tá? E aí ele treinou estas frases, quer dizer, pegou esses padrões, treinou todos os padrões e em seguida ele fez o seguinte, injetou apenas um dos valores correspondente a um dos conceitos. Então, por exemplo, verbo gostar teve um 1 na posição 5 e o resto tudo 0. E assim foi, para todos os conceitos que tem ali, e ele mapeou qual foi o neurônio que respondeu de forma mais forte. Tá? Então não foi colocado o padrão de treinamento inteiro, foi colocada só uma parte do padrão de treinamento, só para verificar qual parte do mapa de Cohn responde de forma mais intensa a esta parte do padrão de treinamento. E observem que, interessantemente, tá? Conceitos que, no contexto deles, são conceitos que têm similaridade, aparecem mapeados em posições próximas. Tá? Mas é uma coisa interessante, você consegue fazer a rede, inclusive, mapear subespaços dentro do seu espaço vetorial todo, tá? Em posições próximas. Isso é uma coisa bastante interessante e útil, tá? Porque você pode pegar um padrão grande que tem em si muitos conceitos que fazem parte da informação que você está apresentando, e esses subconceitos ou conceitos parciais, tá? Se você tiver sorte, se você conseguir fazer um bom aprendizado, eles vão ser mapeados em posições próximas dentro do mapa. Tá? Então, esses experimentos, tá? Dando o contexto completo, tá? Então isso aqui é para entender conceitos, e este aqui, deixa eu lembrar aqui, o mapeamento aqui é diferente. Eu não me lembro mais agora qual era este daqui. Esse aqui foi um outro experimento. Tirei que olhar o paper. Então, esse foi um experimento diferente que ele fez. Então, esse aqui foi para mapear palavras, e este aqui eu não me lembro mais agora. Tem que dar uma olhada no artigo. Tá? Então, se vocês quiserem ver, se eu não me engano, o
paper está aqui. Windows Explorer. Abrindo. Esse artigo aqui é bem interessante, vale a pena. É uma análise retrospectiva feita pelo Cohone sobre o trabalho dele, vale a pena dar uma olhada. Ele discute várias questões. Inclusive outras palavras, experimento similar ao feito antes. Então, existem algumas coisas interessantes aqui, porque você consegue fazer mais do que isso. Aqui é uma filmagem de uma rede de Cohone aprendendo padrões de cores por similaridade. Vocês acham que estão tendo alguma dificuldade em ver isso porque a gente não tem verde ali no projetor, né? Aqui aparece o verde. Então, o que é isso? É um treinamento, simplesmente, padrões RGB treinados na rede de Cohone. E isso aqui está mostrando que cor que cada neurônio da rede melhor responde. Então, inicialmente, tudo bagunçado. Cada neurônio corresponde a uma cor aleatória, são os quadradinhos. E à medida que vai avançando o treinamento, a rede aprende realmente a distribuição de cores. Aqui amarelo, verde, azul, vermelho. Na verdade é vermelho que está faltando nesse canhão, não? Isso aqui é vermelhão, do que eu vejo aqui. Não sei se vocês abriram aí o Moodle, estão vendo? Então isso aqui é um exemplo de auto-organização. E isso aqui é um desenho bonitinho do RGB. Novamente, quem colocou isso aqui, eu peguei isso aqui, esse exemplo do YouTube, quem colocou isso aqui provavelmente treinou a rede N vezes até conseguir essa distribuição bonitinha. Novamente, você não precisa necessariamente conseguir isso da primeira vez, mas você acaba conseguindo. Então, essa ideia que nós temos por detrás disso. O que aconteceu aqui agora? A escape para sair, né? Então, vamos voltar aqui. Então, vamos dar uma olhada no que acontece no modelo de Cohone. Então, o que a rede de Cohone de fato representa? Inicialmente, os neurônios aqui no mapa auto-organizante, eles vão representar uma aproximação de um determinado neurônio. Então, de um determinado padrão de entrada. Então, se eu considerar um espaço vetorial V, aqui qualquer, e eu tenho um padrão X dentro desse espaço vetorial V, eu aplicar este padrão X, a camada de entrada da rede de Cohone, se a rede estiver treinada, o que tipicamente vai acontecer é o seguinte: um determinado neurônio S vai ser o vencedor e vai responder com maior intensidade a esta entrada. A sua vizinhança vai responder com intensidade que diminui com a distância. E este neurônio S, ele representa uma aproximação deste padrão. Se eu agora fizer o caminho contrário, eu simplesmente aplicar uma ativação 1 nesse neurônio e propagar de volta,
eu vou gerar um ponto no espaço V que vai ter uma certa distância aqui, que é o meu delta, que é o meu erro. Não? Tá? Então esse ponto está representando esta aproximação de x. É isso que a gente espera que uma rede de Cohen faça. Não? E funciona bastante bem quando o treinamento da rede ocorre de forma adequada. Inclusive, isso aqui nos dá o método para você determinar o erro na rede de Cohen. Tá? Diferentemente, tá, de perceptrons ou backpropagation, onde você tinha uma saída esperada e você fazia a diferença entre a saída esperada, tá, e a saída produzida, isso te dava um delta. Tá? Aqui não, isso aqui é um agrupador, não é um classificador. Tá? Como é que eu sei o erro que eu tenho? O erro é justamente este delta aqui, e ele é dado por isso. Tá? Eu aplico um estímulo na camada de entrada, eu verifico quem é o vencedor, tá? E eu mando o estímulo de volta, e eu vou produzir um vetor na camada de entrada, eu vou produzir um determinado estímulo na camada de entrada, e a diferença entre esse estímulo produzido por propagar de volta, tá, um impulso 1 dado sobre o vencedor, e o meu padrão de entrada que me dá o meu erro. Então, no treinamento padrão utilizado na rede de Cohen, normalmente não se verifica esse erro. O treinamento é cego e eu paro depois de um determinado número de épocas, e aí eu posso até tentar verificar se os padrões foram aprendidos ou não, realizando esse processo para todos os padrões. Mas, tipicamente, durante o processo de aprendizado, você não verifica erro. O processo simplesmente ocorre de forma cega, mas essa é a maneira da gente identificar o erro, tá, no aprendizado na rede de Cohen. Novamente, vale a mesma máxima que eu tinha já para o backpropagation. Tá? Se eu tiver uma camada intermediária, ou no caso de Cohen, um mapa semântico grande que chega, eu consigo aprender qualquer coisa, porque eu vou mapear para cada padrão de entrada um neurônio. Normalmente não é isso que a gente quer. Nós queremos algum tipo de generalização. Não é? Então, sei lá, eu tenho 50 padrões de entrada, eu vou começar com uma rede de 10 por 10 e vou ver se ela consegue aprender aquilo e se ela consegue agrupar aquilo em grupos. Se não der, eu aumento a rede e assim por diante. Tá? A gente não começa com uma rede 1000 por 1000 para treinar 10 padrões, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ter, para cada um dos 10 padrões, um neurônio que aprendeu aquele padrão específico e que tem capacidade de generalização nula. A ideia de nós usarmos a rede neural sempre é que eu treinei X. Quando a rede estiver funcionando, eu vou ter um Y que é parecido com algum X que eu usei, mas que com certeza não vai ser igual. E eu quero classificar aquele Y parecido de alguma maneira. Se a minha rede aprendeu padrões específicos e associou um neurônio a cada padrão, eu perdi essa capacidade de generalização. Tá? Então isso é importante a gente sempre levar em consideração. E isso aqui também é o que vai acontecer no início. Isso aqui é um processo de aprendizado, isso é interessante, até a gente pode observar, tá? De que você vai apresentando padrões e o que vai sendo produzido de volta vai parar em algum lugar nesse espaço, mas vai se aproximando do ponto do padrão treinado à medida que a gente vai avançando no tempo. Então, essa aqui é a forma como Cohen descreveu isso. Tá? A ideia é que a rede de Cohen gera um mapeamento φ do espaço vetorial para o mapa semântico, tá? Ou mapa auto-organizante, aonde X são padrões individuais que pertencem ao meu espaço vetorial V, de tal forma que o mapa de X vai sempre pertencer a A, quer dizer, existe um neurônio qualquer aqui
que corresponde ao mapeamento de um dos padrões de entrada pertencente a esse V. Tá? O processo de aprendizado é esse daqui. Eu, dado um X qualquer, considerando o conjunto dos pesos para esse mapa, vou tentar sempre minimizar essa diferença. Tá? Para todos os R's, quer dizer, os índices dos padrões de entrada pertencem, para todos os R's, índice dos pesos pertencentes a A. Tá? Então esse é o processo pelo qual o aprendizado vai andando. De uma maneira gráfica, a gente enxerga isso desta forma aqui. Tá? Vamos supor uma rede de Kohonen que tem apenas 3 neurônios, representados por essas bolinhas azuis aqui. Tá? Eu tenho, para a gente entender o que aquela última fórmula ela significou, eu tenho aqui um conjunto de padrões de entrada num espaço vetorial V qualquer. Tá? E o que eu vou fazer? Os neurônios, com os pesos inicializados com valores aleatórios, eles estão representando esses 3 pontos nesse espaço V aqui que não tem semântica para mim. A ideia é que, à medida que o treinamento vai acontecendo, os neurônios passem a representar o quê? Os centroides dos grupos que nós temos aqui, naturalmente ocorrendo. Então, é óbvio que esse aqui é um exemplo que eu fiz para ficar fácil de entender, etc. A gente tem 3 agrupamentos, temos 3 neurônios, cada neurônio virou mais ou menos o centroide desse grupo. Não é uma situação ideal, mas é isso que nós queremos que aconteça. Como é que eu sei que esse neurônio está representando esse ponto? Através dos vetores de pesos. Pelo fato de eu estar usando uma função de ativação linear, ela é bidirecional, eu posso dizer que aquele neurônio representa esse ponto aqui representa exatamente aquele neurônio. Esses pontos aqui vão fazer com que aquele neurônio aqui também tenha uma ativação, mas uma ativação um pouco menor do que se eu tivesse um ponto aqui. Então essa é a ideia da generalização. A rede aprendeu os centroides desses pontos aí, e com isso, ela de alguma maneira, se a gente usa um processo de que a minha classificação de um novo padrão é o neurônio que venceu, eu digo, eu tenho o grupo, a categoria 1, a categoria 2 e a categoria 3, se eu apresento um novo padrão por aqui, o neurônio que vai responder de forma mais intensa a esse novo padrão que fica aqui, vai ser esse neurônio. E com isso eu classifiquei o meu novo padrão que antes eu não conhecia, não sabia a qual grupo ele pertencia. Como isso é aprendizado indutivo, obviamente, depois que eu aprendi, eu tenho que fazer aquele processo bíblico de dar nome aos animais. Então eu chamo de categoria 1, categoria 2 e categoria 3, o que tem ali. Esse é um processo que é manual, a gente tem que fazer. No aprendizado não supervisionado, a gente não tem essa coisa dada de antemão. O Kohonen, antes de ele publicar o artigo onde ele apresenta a ideia da rede de Kohonen, ele publicou em 1986, eu acho, 87, um artigo com uma análise bastante demorada sobre quantificação de vetores e análise de componentes principais. E no fundo, o que uma rede de Kohonen vai fazer é isso. A gente pensa assim, se eu tenho uma distribuição de dados qualquer, e eu disser que eu quero representar essa distribuição de dados por um único vetor, eu posso representá-la pela componente principal. Um vetor que, se eu considerá-lo como vetor, ele vai estar aqui seguindo a distribuição. Se eu considerá-lo só como um ponto no espaço, eu tenho o centroide, o centro de massa, centro geométrico dessa distribuição. O problema com essa questão de quantificação de vetores ou análise de componentes principais é que, se eu tiver uma distribuição como essa daqui,
um único elemento não descreve essa distribuição de forma adequada. Nós já vimos no IBL, por exemplo, que existe solução para isso, que é eu pegar e dividir isso aqui em subespaços, os subconjuntos, e eu colocar um monte de representantes para cada um desses subconjuntos. Então, o IBL faz isso de uma forma fantástica quando a gente tem conjuntos de dados pré-classificados, ou seja, eu tenho um monte de pontos no espaço e esses pontos no espaço estão associados ao conjunto minhoca torta 1. Porém, se eu só tenho esses dados e eu não sei como eles se agrupam, eu preciso usar um outro processo. E aí, na rede de Cohen, o que acontece é exatamente isso. A rede de Cohen vai gerar uma discretização ao longo da curva principal dessa distribuição e a gente vai ter neurônios individuais representando pedaços desse espaço. Com essa ideia. E com isso a gente consegue, como a rede de Cohen agora grande que chega, é óbvio que se eu forçar a rede de Cohen para uma distribuição de dados muito complexa a mapear essa distribuição em poucos neurônios, vamos supor que essa distribuição fosse uma curva assim, e aqui para dentro eu tivesse uma outra classe, em função de outras coisas. Se eu forçar o mapeamento em cima de um neurônio só, esse meu neurônio só vai representar isso aqui, de forma inadequada. Então, assim, existe um processo de tentativa e erro da gente ir vendo qual é a melhor quantidade de neurônios. Mas conseguindo fazer isso, você vai chegar nisso daqui. Com vários neurônios representando pedaços do conjunto. Esses vários neurônios, do mesmo jeito que lá no exemplo dos animais que Cohen publicou lá no artigo dele, esses vários neurônios vão estar próximos entre si, dentro do mapa de Cohen, e com isso a gente vai ter a noção de que eles estão representando uma categoria única. Com essa ideia. Se o Cohen discutiu bastante a tese de doutorado dele em cima disso, depois teve mais um pesquisador na área de redes neurais, o Helge Ritter, que foi um pesquisador da Universidade de Munique. Ele fez uma segunda tese de doutorado em cima da mesma ideia e todo mundo chegou a essa conclusão. No fundo, isso aqui resume a coisa. Os neurônios, para mim, representam discretizações dessa curva principal. Esses neurônios vão estar agrupados em posições próximas, aqui, e com isso vão representar essa minha categoria minhoca torta 1 aí, do jeito que está aqui. Então, com isso eu consigo fazer uma representação de um conjunto assim, mesmo que de antemão eu não saiba que ele tem essa forma, através do aprendizado de similaridades, pura e simplesmente. Muito bem. Agora que a gente viu essa parte, a gente pode explorar os dados agrupados em redes. Esse aqui é um exemplo que nós fizemos lá na Universidade de Kaiserslautern. Foi um exemplo interessante porque ele deu origem a muitas coisas. Inclusive, depois ele deu origem a uma das principais ferramentas de raciocínio baseado em casos, o CBRWorks, que vocês vão ver mais adiante. Mas ele era um exemplo na área de classificação de padrões. E a ideia por trás disso daí era a seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma máquina complicada que eu preciso consertar. Essa máquina, ela apresentou um determinado defeito. Esse defeito ele é óbvio de antemão. Eu estou enxergando o defeito. Mas esse defeito que eu enxergo, ele por si só não me diz o que está quebrado na máquina. Por exemplo, sei lá, uma parte da máquina sobreaqueceu, ou eu estou andando com o meu carro, ou quando eu acelero, o motor faz um barulho esquisito,
Tá? Eu não sei de antemão o que isso significa. Pode ser muitas coisas. Tá? O barulho pode ser a correia que está com problema, pode ser o rolamento do alternador que está com problema, pode ser a bomba d'água do radiador que está com problema, pode ser só o rolamento da bomba d'água que está com problema, pode ser, eu espero que não, algum problema no virabrequim do motor. Tá? Uma série de coisas pode gerar um barulho desse tipo quando eu acelero o carro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a procurar as causas. Aí existem possibilidades diversas. Tá? Eu posso de cara achar que é o virabrequim, mandar tirar o motor fora, abrir o motor e olhar. Para depois chegar à conclusão que era o rolamento do alternador que tinha custado R$50 normal. Eu gastei R$200 de mão de obra só para tirar o motor de dentro do carro e abrir. Tá? Então, esse é um procedimento burro. Não? Qual é o procedimento que faz mais sentido? Tá? Eu tenho um defeito, eu procurar quais são as variáveis que correlacionam com esse defeito. Tá? Procurar qual é a mais provável e começar investigando essa. Quando eu consigo achar um valor para essa variável do tipo, não era o rolamento, eu incluo isso na minha equação e procuro a próxima variável que eu não conheço o valor, mas que se correlaciona com isso. Quando eu tenho um defeito, por exemplo, como esse no barulho, tá? Eu não vou olhar o fusível da luz de freio. Tá? Mesmo que eu não conheça o estado do fusível da luz de freio, não faz sentido para mim, tá? Levantar o valor dessa variável, mesmo que ela seja desconhecida, não é? Tá? Eu não vou desmontar o meu carro inteiro, eu vou pelo caminho das variáveis desconhecidas que mais provavelmente se relacionam com o problema que eu tenho. À medida que eu vou adquirindo mais informações, ou seja, que eu vou passando a conhecer o valor de mais uma variável, eu tenho mais informação, eu calculo de novo essa probabilidade e vou para a próxima variável. Então, o exemplo que nós usamos lá em Kaiserslautern em 1992, 93, para fazer isso daí, foram casos descrevendo situações de conserto de máquinas de controle numérico. Você sabe o que é uma máquina de controle numérico? Um torno de controle numérico. Nunca foram aqui naquele prédio verde escuro aqui da engenharia elétrica ali, da engenharia mecânica, ver os tornos. Então vamos dar uma olhada primeiro o que é um torno de controle numérico para a gente poder falar dele de uma maneira com mais propriedade. Se eu não me engano, aqui. Isso é um torno de controle numérico. O torno de controle numérico, ele é usado para você... Barulhão, né? Imagina como é que é uma engenharia mecânica no prédio que tem uma meia dúzia desses tornos. Para você produzir peças de simetria radial, quer dizer, peças cilíndricas quaisquer. O torno tem um braço robô que pode trocar automaticamente diferentes ferramentas de corte. Esse braço robô ele é controlado através de uma linguagem de programação que é quase um assembler, que são comandinhos que incluem, por exemplo, isso agora, troque ferramenta de corte ou faça diferentes tipos de corte. Então, essa é uma tecnologia relativamente antiga, tornos de comando numérico. O nome é primitivo, né? Tornos de comando numérico existem desde o início da década de 1980. Tá? O controle através do computador é simples, é simplesmente um stream de comandinhos bem bobos. Tá? Mas necessariamente isso aí é uma máquina complexa.
Lá em Kaiserslautern, na engenharia mecânica, tinha um técnico, um funcionário técnico administrativo da universidade, que consertava essas coisas aí. Então, ele era o único cara que tinha experiência do tipo, ó, esquentou o óleo, o problema não está na bomba de óleo, o problema está no ventilador do radiador do óleo. Ó, queimou o fusível do motor do braço robô tal, o problema não está no motor do braço robô, o problema está nesse transformador aqui que vive queimando. E por aí vai. Tá? Então, isso aí. Aí vocês têm uma peça com simetria radial bonitinha. Tá? Então, esse tipo de conhecimento, tá? O que eu tenho que fazer é similar. Deu, né? Posso parar? Vocês estão fascinados com o vídeo. Vocês podem olhar ele todo em casa. Tá? Então, para quem estuda engenharia mecânica, isso aqui deve ser uma coisa tediosa ao extremo. Tá? Que programar isso no braço é muito chato. Tá? A gente vai ver que com raciocínio baseado em casos você pode acelerar a programação, mas isso é lá na frente. Tá? Para nós que nunca vemos esse negócio aqui, é fascinante ver uma máquina robô produzindo uma peça dessas. E se a gente pensar que isso aqui é tecnologia de 1983, 1984, por aí. Tá? Na Alemanha, no Brasil. Não, aqui sim, a engenharia mecânica que tinha disso, inclusive o Grucom, que é um laboratório aqui, que é o grupo de controle numérico. Tá? Na época que eu fui aluno da computação aqui, ele era o maior empregador de alunos da computação com bolsa de iniciação científica, porque naquela época eles estavam desenvolvendo software para controle, software para projeto de peças, etc. 1985, 86, por aí. Tá? Então, mesmo aqui no Brasil, isso aqui é uma tecnologia que, pelo menos desde a segunda metade da década de 80, ela é dominada na íntegra, e temos um laboratório aqui, que ainda existe, o Grupo é um laboratório que tem até hoje, que já em 1986, 87 dominava essa tecnologia na íntegra. Tá? Então, não é. Fiz propaganda para engenharia mecânica. Tá? Assim, hoje em dia são os bolsistas da própria mecânica que trabalham lá e tal, mas na minha época, assim, metade do meu semestre praticamente era bolsista lá e fazia alguma coisa naquele laboratório. Tá? Muito bem, lá em Kaiserslautern, no início da década de 1990, a universidade tinha um funcionário técnico administrativo, um daqueles senhores com seus 50 e poucos anos, prático, daqueles que se formou em escola técnica, que não tinha livro, não tinha caderno, não tinha anotação e tinha um cérebro cheio de experiência. Uma máquina dessas pifava, os professores doutores PhD não sabiam o que fazer, chamavam um técnico lá, ele olhava para a máquina. Então a gente resolveu codificar o conhecimento desse homem. Ele foi codificado em, se eu não me engano, alguma coisa do tipo 567 casos, ou 267, alguma coisa assim, em todo caso, tranquilamente algo próximo de 300 ou 400 casos diferentes de situações onde vários modelos de máquina dessas podem quebrar e o que você tem que fazer para consertar essa máquina. Tá? E a ideia que se teve em cima disso foi agora você tornar o processo de análise mais inteligente. Então, do mesmo jeito que um carro é uma coisa complicada e tem um monte de variáveis, onde, quando você tem um defeito, algumas variáveis elas correlacionam com aquele defeito, mas outras variáveis absolutamente não têm relação com o conceito. Tá? E não faz sentido eu dizer, não, o meu carro está fazendo esse barulho de grilo. Bom, quantas variáveis sobre a situação do carro eu não conheço? Ah, são só 1.287 variáveis que eu não conheço o valor. Então vamos desmontar o carro inteiro, levantar o valor dessas 1.287 variáveis e aí eu vou saber o que fazer. Com certeza eu vou saber o que fazer depois disso. Só que não é um processo inteligente. O processo inteligente é ver qual é a variável que eu desconheço, mas que se relaciona com isso, levantar o valor dela, fazer uma pausa para verificar se eu adquiri informação que chega para consertar. Se eu não adquirir informação que chega para consertar, eu ver qual é a próxima variável desconhecida
que eu preciso levantar o valor, e por aí vai. Então, isto é um processo que a gente consegue fazer com raciocínio baseado em casos, que nós vamos ver a partir da aula que vem, mas é um processo que a gente consegue também fazer com a rede de Cohn. Tá? E a gente vai ver aqui como é que dá para fazer isso com a rede de Cohn. Então, para isso, nós mapeamos cada um destes casos de um defeito numa máquina CNC, máquina de controle numérico, tá? Da seguinte forma. Tá? Primeiro, nós pegamos todos os diagnósticos possíveis de fusível queimado, tá? Motor do braço robô, motor da articulação 2 do braço robô. Um braço robô desses, ele tem que ter vários graus de liberdade, ele tem várias articulações, vários motores, até motor tal queimado. E o 1 nessa posição significa, isto é um diagnóstico que se aplica ao quê? Aqui nós fizemos uma coisa diferente. Tá? Nos exemplos que nós vimos até agora, tá? Nós tínhamos ou só um conjunto de valores, ou nós tínhamos um conjunto de valores e um conjunto de, entre aspas, diagnósticos. Né? No exemplo dos animais lá, nós tínhamos o nome do animal aqui, junto. Né? No exemplo das palavras, nós tínhamos só as palavras, não tínhamos mais nada. No exemplo das cores, que eu passei o vídeo para vocês no YouTube, também tem só as cores. O vetor de entrada só tem 3 posições. Não tem mais nada, não foi dado o nome da cor ou outra coisa como atributo adicional. Tá? Mas o típico numa rede de Cohn é isso aqui. O que nós fizemos aqui? Nós também mapeamos as variáveis. Então, variável 1 é fusível de entrada. O fusível de entrada ele tem dois valores possíveis. Queimado, íntegro. Tá? Variável 2, sei lá, motor da articulação 1 do braço. O motor da articulação 1 do braço vai ter, sei lá, 2 possíveis valores. Responde, gira, tá aqui, não gira. Tá? Se ele não gira, eu vou ter que desmontar e ver por que não está girando. Mas o que eu consigo levantar é essa situação. Então, com isso você tem os atributos. Cada atributo corresponde a uma variável, então se esse atributo ele existe nesse caso, eu vou ter um valor 1 aqui, tá? Porque existem atributos que em determinados casos não existem, ou eu não levantei, ou não são relevantes. Tá? Quando teve um superaquecimento do óleo em algum lugar, o técnico ele não foi olhar o fusível de entrada. Se o óleo está superaquecendo, obviamente a máquina está funcionando e o fusível está íntegro. Tá? Então, o fusível não tem importância aqui, o fusível de entrada, que é uma variável, não faz parte desse caso. Então ele está como 0 aqui. Está como 1 aqui, sei lá, a bomba de óleo. Porque a bomba de óleo foi olhada quando foi consertado aquela situação. E por aí vai. Então, essa é uma situação onde a gente vai ter muitos pontos de valor aqui que são desconhecidos, não me interessam. Nós vamos ter variáveis que ou tiveram um papel no conserto daquela situação específica que está relatada como esse caso, ou 0, se elas não tiveram um papel. Se elas têm um aqui, passa a ser importante quais são os valores que existem aqui para essa variável. Se não tem um lá, os valores aqui não são importantes. Então, para poder treinar uma rede de Cohn, os valores que são desimportantes a gente também codificou como 0. A gente poderia ter pensado em codificar irrelevante de alguma forma especial. Tá? Não foi feito. Muito bem. Com isto, nós temos o seguinte, a seguinte situação. Nós vamos trabalhar o processo de diagnóstico da seguinte forma. Eu inicialmente descrevo uma situação com os valores que eu conheço. Então eu vou colocar um 1 aqui.
Aonde? Nas variáveis cujo valor eu conheço, e vou colocar aqui um 1 no valor que eu conheço. Diagnósticos eu não conheço nada. E vou apresentar isso para a rede, e vou verificar o que venceu. Aí eu tenho aqui uma situação inicial. Nessa situação inicial, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui o neurônio vencedor e transmitir a ativação de volta. Para verificar se na parte de diagnósticos eu tenho algum neurônio que respondeu de uma forma forte que chega. Eu tenho já uma sugestão de diagnóstico. Provavelmente, se a minha informação é incompleta, eu não vou ter nenhuma resposta forte aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou projetar isso de volta para cá e ver quais são os atributos, quer dizer, as variáveis cujo valor é desconhecido, que correlacionam com isso daqui. Achando isso, eu vou lá e vou ver, sei lá, qual é a situação do fusível tal. Vou levantar o valor disso, vou vir para cá, vou colocar o valor do fusível tal aqui, e vou atribuir isso de novo. Vai me gerar um outro conjunto qualquer, provavelmente próximo desse. Novamente, jogo de volta os valores, vejo a minha resposta na parte de diagnósticos. Eu tenho um diagnóstico significante? Não. Então, jogo de volta para cá, vejo atributos desconhecidos, o que responde de forma mais forte com esse conjunto aqui. Achei algum? Legal. Vou pegar, vou juntar o valor desse, vou colocar aqui o valor do atributo, mando de novo. Num momento qualquer, esse conjunto de resposta ele vai se tornar menos difuso e vai começar a responder ao neurônio com força maior aqui. Tá? No início, esse conjunto de neurônios que responde ele é bem difuso, você tem um conjunto grande que responde com pouca intensidade, isso vai passeando por aqui. Uma hora para e começa a diminuir. Esse é o momento que você sabe que está convergendo para algum diagnóstico aqui. Você vai ter uma resposta com intensidade maior aqui, e a hora que você projeta essa intensidade maior para cá, você também tem uma resposta mais forte aqui. E aí achou. Então, esse processo pode ser aplicado em várias outras coisas. Essa é uma maneira de você construir de forma semi-indutiva um comportamento parecido com aqueles sistemas especialistas clássicos tipo Maysin, que usava também modelos estatísticos para fazer a próxima pergunta. A diferença é que aqui você mapeou a similaridade e a correlação entre atributos aqui dentro do mapa de Cohn. Isso funcionou bastante bem. Eu não me lembro se o artigo sobre isso está aqui, eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora eu fechei aquilo lá, né? Não deve ser este artigo aqui. É esse aqui. Então, aqui a gente tem isso explicado bastante em detalhes. Você tem aqui uma descrição de um caso típico, tá? Você tem a curva de aprendizado aqui com erro, tá? A estrutura dos pesos, etc. Se eu não me engano, tem um mapa bonitinho aqui da rede. Não, aqui nós não temos o mapa da rede. Interessante, se vocês quiserem se aprofundar nisso, quiserem aplicar isso em alguma outra área, tá? Vale a pena vocês lerem este artigo aqui. Tá? Se vocês quiserem mais artigos sobre isso, eu posso enviar para vocês. Tem alguns de 1992 que são mais simplesinhos, para a gente ter uma introdução mais simples. Então aqui está isso, estava lá já o exemplo de como é que a gente trabalhou. Então, nessa situação aqui, ó, você tem o seguinte, você está trabalhando com padrões incompletos. Tá? Por isso a gente faz uma representação simbólica do padrão, depois isso aqui vai mapear para determinados neurônios de entrada e determinados valores. Tá?
você percebe que uma série de neurônios de entrada vão ficar sem valores, porque é informação que eu não conheço para aquela situação específica inicial. Não importa. Tá? Então, esse aqui é o processo que eu expliquei para vocês. Então, muito bem. Alguma dúvida sobre isso? Tá. A rede de Kohonen pode ser usada também de uma outra maneira. Tá? E agora a gente vai, inclusive, ver como que nós trabalhamos com uma rede tridimensional. Tá? E aí vai se colocar a pergunta, inclusive, como é que fica isso daqui numa rede tridimensional? Tá? Para bidimensional é fácil, né? É só usar um chapéu mexicano. Tá? Você pega isso aqui e gira. Né? Tá? E no tridimensional a mesma coisa. Eu considero isso aqui linear. Tá? Eu simplesmente pego qual é a distância, calculo o meu valor aqui e deu. É isso aí. Então, esse aqui é um experimento feito por Helge Ritter no doutorado dele. O paper está ali. Tá? E ele é bem interessante. Isso é de 1989 para 90. Tá? E é interessante pelo seguinte. Vocês, a não ser que talvez você não tenha filhos. Você tem filho? Qual a idade? Está na engenharia elétrica. Ah, tá. Então talvez você já tenha esquecido isso daí. Né? Tá. Vocês têm irmão menor? Menor o suficiente para vocês já terem desenvolvido alguma inteligência enquanto ele ainda estava lá na forma de semiverbe castejando ou não? Não viram? Pena. Mas então assim, eu tive. Tá? Meus filhos, a mais velha vai fazer 13 agora, o menorzinho está com 8, então a gente não faz tanto tempo que eu vi isso. Então, se você observa uma criança com menos de 1 ano de idade, que ainda está lá desenvolvendo coordenação motora básica, né? E a criança quer pegar alguma coisa, tá? Esqueçam a questão da baba escorrendo, etc. Vejam só a questão da coordenação visomotora do braço. Então, o que é coordenação visomotora? Você precisa falar comigo? Estamos fazendo uma aula filmada, por favor, não diga nada que é segredo. Tá. Tá. Muito bem. Coordenação visomotora eu estou vendo uma coisa, eu quero pegar. Bom? Do 1 ano até os 90 e poucos anos de idade, a gente consegue fazer isso aqui. Né? Antes disso, depois disso, fica mais difícil. O que é esse processo? Tá? Eu tenho uma interpretação de um estímulo visual, eu consigo identificar mais ou menos onde está o espaço, tá? E isso me gera um conjunto de impulsos para o braço, que faz o braço ir aqui, pegar isso aqui. Tá? Um bebê de 6 meses, 7 meses, por aí, faz assim. Até que ele finalmente aprendeu e consegue pegar. Tá? Ele é um processo de refinamento, tá? Desse movimento, e é um processo de feedback. Tá? Então, é uma espécie de aprendizado supervisionado. Tá? Eu tenho um processo que não é muito consciente, porque assim, a minha própria percepção, ela me dá uma noção de aonde estão os meus órgãos. Tá? Alguém diz, inclusive, que isso é o sexto sentido, é a própria percepção. Eu sei qual é o ângulo, sem olhar para o meu braço, eu sei mais ou menos qual é o ângulo, e eu sei, de olhos fechados, aonde está a minha mão. Todos vocês, pasmem, são capazes de fazer isso. Fechar os olhos, botar a mão em algum lugar, e com o outro dedo, e acertar a mão. Tá? Mesmo sem estar vendo a mão. Né? A gente chama isso de propriocepção. Tá? A propriocepção ela tem que ser desenvolvida. Uma criança pequena não sabe qual é o comando para botar o braço aqui. Tá? Ela sabe esticar o braço. A parte fina tem que ser aprendida. Né? Então a ideia do Helge Ritter foi usar uma rede de Kohonen para ensinar
propriocepção a um braço robô. Tá? E ele resolveu fazer isso de uma forma inusitada. Ele resolveu misturar a rede de Cohonen com um perceptor. Tá? Com exatamente essa ideia. Tá? Eu tenho uma parte que ela é não supervisionada, ela é aprendizado indutivo, que é o impulso nervoso que eu tenho que dar para o braço chegar num determinado local. Tá? Ou vocês sabem exatamente qual é o impulso nervoso aqui, qual é o impulso nervoso que essa parte do córtex motor está dando para esses nervos aqui para chegar aqui? Vocês não sabem, né? Tem a menor ideia. Tá? Mas vocês conseguem botar o braço aqui porque vocês aprenderam, está mapeado em algum lugar lá como funciona. Então essa é a parte não supervisionada. Qual é a parte supervisionada? Eu estou vendo a caneta e eu sei a que distância a minha mão está da caneta. Esse erro aqui, eu estou vendo. Então essa é a parte supervisionada. Tá? Então, ele fez isso e criou um modelo bastante interessante, tá? Aonde o robô começa mexendo o braço a esmo, o objetivo é fazer o braço chegar em determinados pontos, ele tem um feedback visual de aonde que ele foi parar, em função de aonde que ele era para ir. Tá? O conjunto de treinamento é simplesmente todas as posições possíveis, então se define um tanque, e o braço robô tem que conseguir pegar todos os pontos desse tanque. Tá? E o feedback visual é o erro. Eu mandei o braço robô ir para lá, ele foi ali. Então eu tenho um erro, esse erro é conhecido. Então eu posso usar esse erro para um aprendizado supervisionado. A ideia foi essa. Então, temos uma rede de Cohonen, que nesse caso é tridimensional, porque o Helge Ritter quis manter as relações espaciais do espaço que era para ser mapeado. Tá? Aqui, por uma questão simplificada, está bidimensional. Tem a camada de entrada, aonde eu simplesmente, tá, dou coordenadas, tá, que vão ser representadas, na verdade, através dos 3 graus de liberdade do braço de robô. Então, um braço robô com 3 graus de liberdade, o que é? Ele tem um ângulo aqui, grau de liberdade 1, tem outro ângulo aqui, grau de liberdade 2, e tem outro ângulo aqui, grau de liberdade 3. Tá? Isso é o típico braço robô com 3 graus de liberdade. Tá? O estudante de engenharia mecânica, nesse momento, ele... Uau! Tá? É uma coisa relativamente simples, mas é isso. Com um braço robô com 3 graus de liberdade, você consegue alcançar qualquer ponto no espaço dentro daquilo que é alcançável fisicamente pelo robô, obviamente. Tá? Então essa é a definição. Tá? Então, a entrada são 3 ângulos, que são os ângulos dessas 3 articulações do braço robô. A ideia é que com essas 3 articulações o braço robô foi numa determinada posição. A questão de mão, pega, não pega, não foi incluída nesse treinamento. Tá? O mapa é tridimensional e a saída é visão estéreo. Então, nessa simulação, tá, existem 2 câmaras e essas câmaras, elas enxergam o nosso braço robô 1, 2, 3 graus de liberdade, chegando numa determinada posição. Como é que elas mapeiam isso? Uma câmera está olhando daqui, tem X e Y. A outra câmera está olhando aqui, tem X e Y também. Tá? Então, a nossa saída são 4 valores, que é o que cada um dos 2 olhos do robô está enxergando. Tá? Então, a gente tem, inclusive, visão estéreo desse modelo aí. Não são câmeras calibradas, nada disso. Ele simplesmente... Inclusive, ele nem construiu esse robô. Esse desenho aqui é uma simulação que foi feita. Tá? Não existe ele funcionando. Tá? Talvez alguém tenha construído ele depois, vocês estão vendo as câmeras ali, mas quando foi publicado esse artigo, não existia esse robô como robô. Você também tem que pensar que em 1988 um braço robô desses era caro de fazer. Hoje em dia a gente vai lá, compra uns certos como o Arduino e fez. Mas não era assim nessa época. Tá?
Então, a ideia era essa. Primeiro, a gente criar uma projeção dos estímulos sensoriais numa carta e criar uma projeção da carta no espaço de comando dos motores. E aí, o que se fez? Então nós temos uma camada de entrada, uma camada de corrone e um espaço de saída. Aqui para cá a gente usa rede de corrone e daqui para cá a gente usa perceptron simples, nem backpropagation, é simplesmente perceptron simples, quer dizer, adaptação dos pesos com uma regra de ativação linear. E com isso, ele gerou dois mapas, um onde a gente tem uma regra de corrone normal de entrada e o outro onde a gente vai ter a regra de perceptron para fazer a saída. E a gente vai aprender o quê? Nós vamos organizar o espaço ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo o mapeamento dos diversos pontos de espaço para comandos do robô. No início, aqui você tem pontos no espaço e as relações dos neurônios entre si. Então tem um neurônio aqui que no mapa ele é vizinho de não sei quem, etc. Está tudo espalhado pelo espaço. Esse espaço que está representado aqui não é a rede, é o tanque. E as vizinhanças entre neurônios são esses riscos. Com o tempo, o espaço vai se organizando. Ele vai organizando isso aqui de acordo com vizinhança, quer dizer, ele pega os três comandos e ele, dos ângulos aqui, organiza isso no espaço, vai cobrindo o espaço, ao mesmo tempo que ele aprende, pela regra de perceptron, o que cada ponto no espaço aqui está associado. E com isso, você tem essa combinação entre perceptron na saída e corrone na entrada. Sempre que você tem um processo desses, que pode ser dividido numa parte não supervisionada e uma parte supervisionada, dá para você usar esse modelo. Se vocês tiverem curiosidade, novamente, esse artigo de 1993 aqui, também publicado na Biological Cybernetics, é um artigo interessante que nos descreve várias coisas aqui. Aqui nós temos, inclusive, novamente, o exemplo que a gente viu antes, como ele organizou os vetores, mapinhas aqui. Vamos ver uma coisa aqui. Tá, agora está explicado aqui, o que eu tinha esquecido. Aqui ele usou pares de palavras e aqui ele usou as trincas, quer dizer, as frases completas. Aqui é só a organização de palavras em função da associação, quer dizer, ele pegou pedaços de frases, e aqui ele pegou as trincas completas, é isso daí. Então esse aqui é o artigo original do Corrone, não sei porque está 93 aqui, esse artigo, 89. Exatamente. Eu pensei que tinha o artigo do braço robô aqui, mas a gente pode achar esse artigo. Discussões, a fórmula, curva de Gauss, etc. Não temos aqui o resto. Então, gente, o objetivo dessa aula foi mostrar que a gente pode usar uma rede neural como um agrupador, quer dizer, para aprendizado indutivo, que a gente pode pegar essa rede neural treinada com um aprendizado indutivo dentro de um contexto onde a rede neural pode ser usada a posteriori como um classificador.
que isso tem diversas aplicações. Coordenação visomotora de robôs, sistemas especialistas que dirigem o processo do usuário através da sugestão de novas variáveis para levantar valores, e assim por diante. Tá? É tudo uma questão de como você vai explorar o conhecimento armazenado dentro dessa rede. Tá? Então, a implementação de Cohoning que tem no SNNS, ela é particularmente ruim. Tá? Eu nunca abri o código para ver por que ela é ruim. Tá? Mas coisas muito complicadas fica difícil de fazer no SNNS. Então, por outro lado, eu acho que vale a pena vocês fazerem algum experimento. A minha sugestão é vocês repetirem o experimento das cores ali. Esse é um experimento fácil de fazer. No SNNS ele pode ser visualizado. É uma coisa interessante. Pegar RGB e ver se a rede... Qual é o tamanho da rede que você precisa para ele aprender a distribuição do RGB. Tá? Então esse é o trabalhinho que eu passo, ele não está com o enunciado dessa maneira. Tá? Nós tínhamos um enunciado de um trabalho que era muito complicado e que, em função da implementação ruim no SNNS, dava errado com muita frequência. Então eu não vou querer esse trabalho feito, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa mais simples. Eu vou modificar o enunciado no Moodle, eu vou deixar lá. Tá? Da mesma forma, essa aula de hoje vai estar lá disponível como videoaula, da mesma maneira que a aula da semana passada. Tá? A princípio é isso. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Tá? Como é que está indo a implementação do IBL3? O 3 vocês conseguiram, deu certo? Se tu dispõe os pontos aleatoriamente ali, ele classifica bonitinho. Agora você começa a fazer, tipo, primeiro põe tudo de uma... Não vai dar certo. De uma classe, depois tudo de outra, ele bagunça tudo. Não vai dar certo. Como é que você está tratando quando o N é 0? Não tratei. Porque para você calcular o intervalo de confiança, quando você tiver um N igual a 0, não tem. Você vai ter uma divisão por 0. Então você pode ou ignorar aquele padrão ou dizer que o seu... Pois é. O ponto inferior e o ponto superior do intervalo de confiança, ambos estão no infinito. Como é que o C++ trata a divisão por 0? Do ponto flutuante da infinito. Então é por isso que estava estourando a memória do computador. Você tem que tomar um cuidado. Mais lá para frente, quando vocês estiverem terminando essa implementação, a gente discute isso. Gerava infinitos pontos e explodia a memória. Um padrão que nunca antes foi usado para uma classificação, se ele é o mais parecido e você vai avaliar a aceitabilidade dele, se você usar as duas fórmulas, limite superior e limite inferior, as duas dá infinito. Aí fica a pergunta, de um ponto de vista conceitual. Algo que é infinitamente mais confiável do que todo o resto eu vou usar, ou eu digo que infinito é uma bobagem e eu ignoro aquele. Tá? Eu tenho essas duas opções. Tá? Se eu por ventura ignorá-lo, tá? a única oportunidade que esse padrão vai ter de algum dia entrar na lista dos aceitáveis é quando eu não acho nenhum aceitável e escolho aquele por acaso. Porque aí ele vai ter uma classificação pelo menos e vai parar de ser infinito. Tá? Então, a minha sugestão é vocês tentarem das duas maneiras e verem como é que funciona melhor. É um experimento interessante que eu queria discutir com vocês. Tá? Aceitem quando o N dá 0, nem executem a função para cálculo do CI superior, do limite superior e do limite inferior do CI. Simplesmente digo, os dois são infinitos e esse é infinitamente melhor do que qualquer outro, eu vou pegar esse se ele for mais parecido. Tá? E aí usem. A outra alternativa é, o N deu 0, eu não considero, a não ser que ele tenha entrado no segundo estágio de avaliação, que é quando eu não achei nenhum aceitável e eu vou escolher um ao acaso. Tá? Certo? Então, experimentem as duas. Na primeira
porque o intervalo dele é infinito, ele é o mais aceitável de todos. Então, no segundo caso, ele nunca vai ser escolhido, a não ser que ele seja escolhido por acaso. E experimenta. Ver o que acontece na qualidade da classificação de vocês. É um experimento interessante, porque David Arham não discute esse aspecto. Ele joga a fórmula de uma maneira, eu digo assim, é uma questão de interpretação que a gente tem. A partir do IBL3 tem muita coisa que é interpretação. O David Arham joga as duas fórmulas lá e diz, são essas. Tá? Ele ignora que no cálculo do intervalo de confiança, para eu ter N, eu preciso somar corretos e incorretos. Se corretos e incorretos a soma dá zero, como o meu intervalo de confiança está no denominador, tanto na equação de cima, quanto no denominador da equação de baixo, ele vai acabar no denominador da equação como um todo. E você vai acabar com o infinito como resultado. Dê uma pensada. No teu caso, a implementação de IBL vai bem além do que tu estás acostumado com. Tu estás fazendo alguma coisa junto com alguém? Ou... Ainda não. A minha sugestão é ver com o pessoal aqui depois, para tentar acompanhar alguém na implementação, só para... Eu acabei de falar grego para ti. Então, não, até na aula que foi dada sobre o IBL, eu entendi bem essa questão de como iniciar ali com o zero e daria esse problema. Aí, só que eu não consegui implementar porque eu não consigo programar ainda. Então, mesmo em MATLAB isso aí é complicado. Bom, gente, nós terminamos a aula então. Tá? E é isto por hoje. Tá? O trabalhinho, como eu falei, é um trabalho bem simples, é só para vocês terem montado uma rede de colônia e terem usado para alguma coisa.